Nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sanbalate, o Gesem, mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu porém lhes dei sempre a mesma resposta. Há um tempo atrás eu preguei sobre Neemias aqui, quem lembra disso? Só que a gente vai entrar em uma outra fase. Eu falava sobre o chamado de Neemias, sabe, o chamado intercessório de Neemias. Neemias estava no seu cantinho lá, muito bem, servindo ao rei, e de repente ele ouve falar do que estava acontecendo com o seu povo, e ele resolve ir até a cidade, tendo a liberação do rei. Isso foi na pregação anterior. Agora nós vamos ver ele chegando na cidade, a sua atitude mediante ao caos. A Bíblia diz que aquele povo pecou, e por causa das suas transgressões, os inimigos entraram naquela cidade, saquearam a cidade, levaram o povo cativo, sabe, muitos deles levados para a Babilônia, serviam como escravos. Tudo isso por um pecado, por pecados que teriam sido brechas dentro do povo de Deus. Agora Neemias retorna para reconstruir o muro de forma contemporânea a Esdras. Esdras é da mesma época, ou seja, no mesmo tempo de Neemias, ele teve um outro chamado. Esdras, ele iria levantar novamente o altar e o templo, mas não poderia levantar o altar e o templo, a adoração, se os muros que cercam a cidade tivessem caído. Então Deus levanta a Neemias, porque ele precisava primeiro fechar as brechas, para depois levantar um altar. Sabe, nós vivemos um tempo que nós temos que fechar as brechas. É interessante porque a Bíblia diz assim: tendo ouvido Sanbalate, Tobias, Gesem, ou seja, Sanbalate e Tobias eram homens que conviviam em meio ao povo, mas que tinham sido levados a se contaminar com o pecado de outros povos, tinham feito casamentos ilícitos, tinha se juntado com um povo que não era o povo de Deus. Apesar de Tobias ter uma tradição dentro do povo hebreu, ele estava envolvido e contaminado com outras coisas. Então ele parecia do povo, ele tinha aspecto, sabe, de israelita, né? Um aspecto de povo de Deus, mas havia influências externas. Então Sanbalate e Tobias começam a se levantar contra aqueles que queriam fechar a brecha. Eles começam a se levantar contra aqueles que viriam trazer o conserto, levantar os muros, fechar as brechas e levantar um altar de adoração ao Senhor verdadeiro. Sabe, é interessante porque às vezes fico olhando e a Bíblia ela não deixa passar nada em branco, né? Até no nome dos personagens existe uma revelação. O nome de Neemias em hebraico quer dizer o homem confortado, o homem que foi confortado, aquele que foi confortado por Deus. Mais ou menos essa expressão. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele deu um nome ao Espírito Santo, quando ele disse assim: olha, é necessário que eu vá para que o Pai envie um outro Consolador.
Consolador. Sabe, ele estava falando de alguém que iria confortar o homem, que iria consolar o homem e queria conduzir o homem. Neemias toma uma atitude porque ele foi conduzido pelo Espírito de Deus. Neemias, ele estava acomodado, mas uma chave virou dentro dele e ele levantou e tomou uma atitude. Ele voltou à sua terra para que uma atitude fosse tomada, que os muros fossem reedificados. Havia um chamado específico para Neemias. Você sabia que você nasceu com um chamado específico? Sabia que tem um chamado para a sua vida? Você não é obra do acaso. A Bíblia diz que quando você nasceu, o Senhor escreveu todos os seus dias no livro da vida. Escreveu e determinou cada um deles. Você sabia disso? O Senhor já tinha sonho contigo. Ele escrevia e dizia: o chamado desse meu filho é isso, é aquilo. O Senhor sonhou sonhos contigo. Olha que maravilha. Existe um chamado para a sua vida. E o mesmo Espírito que levantou a Neemias e o fez se posicionar mediante o seu chamado, esse Espírito foi dado à igreja. E esse Espírito está aqui agora. Esse Espírito está em você, está aí dentro de você. Sabe qual é o meu clamor? É que esse mesmo Espírito, esse mesmo Deus que levantou Neemias, vire uma chave dentro de você essa noite. Sabe, ele transforma, ele toca, ele pega você por dentro. Aleluias. Mas para isso a Bíblia diz que a primeira atitude dele foi fechar brechas. Há tempo de fechar brechas. Para que o seu chamado seja levantado, é tempo de fechar brechas. Amém? As cidades elas eram rodeadas por muros. Sabe o que trazia segurança à cidade? Era exatamente os muros que a rodeavam. Então, quanto mais forte os muros, mais segura era a cidade. Sabe, quanto mais fechadas as brechas, menos condição do inimigo avançar ou invadir tinha. Quanto mais vigias e sentinelas, menor a probabilidade de um ataque inimigo. O problema é que nós vivemos uma geração, uma igreja de uma época, aonde que os muros da igreja foram derrubados, como naquele tempo, aonde que as brechas foram abertas, como naquele tempo, aonde os portais foram queimados, como naquele tempo, aonde os altares foram destruídos, como naquele tempo. Mas eu creio na unção neemítica. Se é que isso existe, não existe, eu inventei agora, tá bom. Amém? Eu creio nessa mesma unção que virá sobre a igreja para a reedificação dos muros. Porque a Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria, mas não de todos. Diga assim: o meu não. O meu amor não. Cada dia eu amo mais o Senhor e desejo mais a sua vinda. Sabe? Há um tempo onde que a igreja vai se levantar e manifestar-se como filhos verdadeiros, filhos de Deus, com amor tremendo ao ponto de fechar as brechas, conduzido pelo mesmo Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor fala lá em 1 Tessalonicenses: não negligenciais o Espírito Santo. Sabe, dá ouvido à voz do Espírito Santo. Ele diz: levanta, igreja. Levanta, igreja, está na hora de levantar, fechar as brechas, tomar a atitude, sabe, levantar um altar verdadeiro de adoração. Levanta, igreja, é a época. Aleluia. A Bíblia diz assim, eu não sei como é que ele soube, né? Mas a Bíblia diz que, tendo ouvido Sambalate e Tobias que as brechas já tinham fechado, olha só, mas a Bíblia não diz como que ele soube. Eu não sei se foi por revelação, eu não sei se alguém chegou até os seus ouvidos, né? Mas ele sabia que aquele grupo em si, ele estava se reunindo, porque eles descobriram que as brechas estavam sendo fechadas.
Aquele grupo estava se reunindo à parte, porque eles não desejavam que as brechas fossem fechadas, porque aquele povo, ele usufruía de relacionamentos com povos exteriores, mas Neemias descobriu isso. Neemias sabia que um povo estava à parte, sabe, se reunindo para que as brechas e os muros não fossem edificados. Então Neemias diz: olha, eles souberam que as brechas estavam sendo tampadas, ainda que os portais, ainda que as portas estejam abertas. Sabe, no mundo espiritual, quando a igreja do Senhor ela abre brechas, a Bíblia diz que o diabo está como um leão ao derredor, não é isso? Vigiando, esperando o quê? Uma brecha. Para quê? Para poder atacar, invadir, como naquele tempo. Então, quando o mundo espiritual descobre que as brechas estão sendo fechadas, o inferno sacode. Há uma unção nemítica sobre a sua vida, eu creio nisso, em nome de Jesus. As brechas vão ser fechadas sim, sabe? Haverá unção na sua casa, prosperidade, haverá unção de amor, corações dos filhos atados aos pais, dos pais atados aos filhos. Haverá manifestação sobrenatural, porque as brechas serão fechadas em nome de Jesus. Sabe, é tempo de fechar brechas. As notícias que nós escutamos em todo o mundo sobre a igreja são assustadoras. Eu não sei, eu tenho lá no meu site lá que eu recebo notícia do mundo todo, né, sobre a igreja, o que está acontecendo em toda a terra. Eu leio, me choco, depois fico feliz e falo: meu Jesus está voltando, e Ele é verdadeiro com a sua palavra. Ele me avisou antes, sabe? E Ele avisou como? Através da Bíblia. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está à porta, a chamar a igreja do Senhor. É tempo de fechar brechas, é tempo. Então a Bíblia diz que ele sabia que estavam sendo fechadas brechas, e que Sambalate e Tobias, ou Sambalate e Gesem, mandaram dizer-me: olha, vem, encontremo-nos nas aldeias no vale do Ono, porém tentavam fazer mal. Enviei-lhe um mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra. Sabe o que Deus tem para a sua vida? É uma grande obra. E quando o inferno sabe disso, sabe o que ele faz? Ele vai tentar parar a obra das suas mãos. Levanta as suas mãos aí. Eu profetizo em nome de Jesus: o inferno não vai parar as obras que estão nessas mãos. Eu declaro que essas mãos declararão o reino dos céus na terra, manifestarão cura, sinais e maravilhas em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que todo Sambalate e Gesem caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Sabe, eles tentaram parar, e o inferno ele tem algumas artimanhas para que isso pare. E aí sim nós vamos começar a entrar na mensagem, amém? Pode deixar, eu não vou pedir 5 minutos de cada um não, hoje não, me dá 40 minutos logo, Pedro. Amém? Enviei-lhe mensageiro a dizer: estou fazendo a grande obra, de modo que não poderei descer. Por que desceria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Sabe o que o inferno tem tentado fazer com a igreja? Distrair. Sambalate e o Gesem tentaram distrair Neemias. O que eles pensaram? Bem, manda chamar para conversar, porque enquanto conversa, ele é o líder. Sabe, ele é o governador de toda aquela situação. Chama ele, porque quando ele sair da cidade, a obra vai parar. Quando ele sair daquele lugar, quando ele tirar a mão da obra, a obra vai parar. Então vamos distrair. Manda chamar ele, que não diz que nós queremos conversar com ele, Só que o que eles não entendiam, que Neemias tinha sido conduzido até aquele lugar pelo próprio Espírito Santo de Deus. Havia uma obra nas mãos de Neemias, e não era obra pequena. A Bíblia diz que era uma grande obra. Ele diz: eu tenho uma grande obra, por que pararia eu para ter com vocês?
Por que pararia eu aquilo que Deus mandou que eu fizesse para dar ouvido a vocês? O inferno manda um espírito de distração. Sabe, quando você se levanta para fazer a obra de Deus, o inferno tenta te distrair, tirar o foco. Mas eu profetizo que os seus olhos serão fixos, focados naquele autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Os seus olhos estarão focados na cruz. Não se desviará para a esquerda nem para a direita, porque a fidelidade no seu coração. Eu declaro isso em nome de Jesus. Aleluia. Está pensando que eles desistiram? O inferno desiste fácil assim não. Irmãos, olha só, quando tudo estiver muito certinho, muito bem, desconfia, sabe? Quando tiver tudo mil maravilha, fala assim: eu não estou mexendo com o inferno não é possível, sabe? É uma casa de marimbondo. Se você não for tirar ela de lá, vai ficar lá. De vez em quando você vai tomar uma ferroada, mas ela vai estar lá, sabe? Mas a nossa função é sacudir o inferno, amém? É sacar as almas que são perdidas lá, sabe? É desmascarar as obras malignas do inferno, amém? Então diz assim, ó, no versículo 5, bem, a primeira atitude é distrair, amém? No versículo 5 diz assim: então Sambalate me enviou pela quinta vez o moço. Olha que cara insistente. Enviou pela quinta vez o moço. Cara, será que ele não via que eles eram conduzidos pelo Espírito Santo de Deus? Pode enviar 10, 20, 30, 1000 vezes. É uma habilidade dos céus agora aqui sobre a vida de Neemias, assim como uma habilidade dos céus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Assim como a unção dos céus sobre a sua vida, sobre a sua cabeça. Aquela unção que foi derramada sobre Jesus, aquela mesma unção, aquela mesma habilidade, o Senhor Jesus disse: olha, vocês falam tudo aquilo, e ainda coisas maiores, sabe? A unção de filhos está sobre a sua vida. O inferno não pode parar não, não pode parar não. Então diz: então Sambalate me enviou pela quinta vez o moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. Só um minutinho, carta aberta. Carta aberta. Por aí já começa a ser desmascarado as artimanhas do diabo, porque o Neemias era o líder, e quando um líder era repreendido naquela época, a carta viria fechada e selada. Seria selada, porque aquele líder iria ler para depois ser julgado. Mas a Bíblia diz que foi uma carta aberta para que fosse exposto tudo àquele povo. Mas o que será que Sambalate poderia expor? Do teor seguinte, olha o que estava na carta, gente. Entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificais o muro, e segundo se diz, queres ser rei deles, e puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Sabe? Era uma carta mentirosa, e mentira é o maior artifício do inferno, porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então a primeira coisa, tentou parar Neemias, tentando distrair. Como não deu para te distrair, ele manda uma quinta vez, e agora ele tenta expor a todos que tivessem acesso àquela carta uma mentira. O inferno tenta se levantar com mentiras para parar a obra da mão do ungido do Senhor. Eu profetizo o Espírito de justiça sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu profetizo que não haverá julgamento do inferno sobre a sua vida. Eu profetizo que toda mentira do diabo vai cair por terra em nome de Jesus. Eu profetizo que o seu nome será reconhecido como filhos e filhas de Deus, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim, olha a resposta de Neemias:
mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Neemias começa desmascarando as artimanhas do inimigo, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Sabe, primeiro ele tenta distrair, depois ele lança mentira sobre a sua vida. Quando ele vê que não dá certo, ele tenta te atemorizar. Ele recebe um recado dizendo: olha, a obra da sua mão vai parar, olha, você não vai conseguir prosseguir, olha, você vai ficar no caminho. Mas Neemias sabia que as suas mãos eram ungidas. Neemias sabia que a obra que estava sob a sua responsabilidade tinha sido uma unção vinda dos céus, uma habilidade dos céus. Então, quando tenta lançar um espírito de medo, ele recorre a quem? Ao próprio Deus. Quando ele diz: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Sabe, isso não é um grande problema, porque os inimigos deram todos os sinais para Neemias. Está todo mundo me olhando assim, porque é pregação de batalha espiritual mesmo. Eu creio que está havendo amadurecimento na igreja e eu louvo a Deus por isso. Sabe, no início eu tinha até medo de pregar sobre essas coisas, mas eu estou vendo, e cada dia eu amo mais vocês por causa disso, porque eu vejo que há fome pela palavra, sabe, e o inferno não vai ficar sentado não. O que eu quero é ver pessoas, sabe, filhos e filhas de Deus preparados para esse tempo. Jesus Cristo está voltando, e eu quero fazer parte de uma geração que vai se levantar contra tudo aquilo que é falsa idolatria, é falsa profecia, sabe, tudo aquilo que se levanta contra a igreja. E eu creio que aqui tem homens e mulheres de Deus com a mesma unção. Por isso o Senhor está preparando cada um de vocês. Eu creio nisso, sabe, eu creio nisso, entende? Então nós vemos que mesmo em tempos difíceis, o Espírito Santo estava cuidando de Neemias, assim como ele cuida de você. Sabe por que você está aqui? Por causa do Espírito Santo. Sabe por que você está escutando essa palavra? Por causa do Espírito Santo. Ele está cuidando de você, ele está te preparando para um novo tempo, ele está te preparando para preparar pessoas. Você vai ver muitos caindo à esquerda, à direita, mas você vai ficar de pé, porque a sua força está firmada na rocha. Aleluias! Sabe, até aqui nós vimos a parte fácil, porque Neemias, ele identificou nas atitudes daqueles homens que eles estavam trabalhando de forma política. Ô Neemias, dá uma paradinha aí, meu irmão, quero falar contigo, chega aí. Está fazendo besteira, cara. Chega aí. Neemias: não posso parar. Não, manda dizer novamente a ele que sou eu que estou mandando chamar. Ele: não posso parar. Vai lá de novo. Eles não entendeu. Diz que é Sanbalate, Tobias, Gesem, está mandando vir. E ele diz: não posso parar. Vai lá e diz que eu estou ordenando que eles parem e que ele venha até aqui. Então ele manda a resposta: você acha que eu vou parar uma grande obra que Deus colocou em minha mão? Eu sei quem me deu essa obra. Olha só, ele começa a identificar dentro da política daquele tempo que estavam tentando parar ele. De repente vem uma mentira, e qual homem de Deus que não sabe que por trás da mentira está o pai dela? E ele logo identifica e diz: olha, pode parar. Que rei nada, eu sou servo. Quem está falando? Está falando o quê? Eu quero ser rei? Cara, tu é do diabo mesmo, hein, cara? Está mentindo, hein? É fácil ele identificar, não há problema nenhum. Depois lança uma palavra maligna dizendo: olha, as obras das suas mãos vão parar. Aí fala: agora o capeta manifestou, sei que é ele. Aí Deus: o Senhor que mandou fazer a obra, eles estão tentando parar.
Até então os sinais eram muito claros, era fácil identificar. Então Neemias, ele toma uma outra atitude. O inimigo já estava visto, e diz assim: tendo ido, depois de acontecer isso tudo, amém? No versículo 10, foi? Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, outro nome difícil, que estava encerrado. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse Semaías, esse cara, pelo que mostra o seu comportamento, ele era um sacerdote, e um sacerdote que tentava se mostrar muito fiel às coisas divinas, porque a Bíblia diz que ele estava cerrado, ou seja, ele estava como quem jejuando dentro de um local fechado, porque era uma aparência de santidade. Então isso seria notório aos olhos de Neemias. Neemias precisava de uma palavra, Neemias precisava de uma voz, Neemias procurou um conselho sacerdotal. Então Neemias vai até esse homem, e quando chega lá, ele recebe um conselho. Diz assim: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Ou seja, ele já começa até a profetizar sobre ele, né? Porém, eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Eu quero declarar que toda profecia lançada contra a sua vida, tudo aquilo que falaram que não veio da parte de Deus, vai cair por terra em nome de Jesus. Toda falsa palavra que foi liberada vai cair por terra em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida só aquilo que vem da parte do Senhor, em nome de Jesus. Como que Neemias sabia? Lembra que eu falei que Deus está preparando agora essa igreja com palavra? Neemias sabia que apenas o sacerdote podia entrar no templo, no meio do templo. Todo o povo podia procurar socorro no sacerdote, todo o povo poderia ir até ele, como Neemias foi, só que ele poderia chegar até o lado do templo, próximo ao templo, mas nunca no meio do templo, porque segundo a lei da época, ele seria digno de morte, ele morreria. Então Neemias, conhecedor da Bíblia, irmãos, esse é nosso manual, é isso aqui. Neemias, conhecedor, na palavra ele descobre que havia um espírito que parecia muito, sabe, dava sinais de santidade, mas o espírito estava contra ele, não era da parte de Deus, porque é de encontro aos princípios divinos. Até as primeiras identificações de Sambalate e Tobias, amém, fácil. Mas quando você se depara com o espírito da religiosidade, sabe, Jesus confrontou Satanás pela palavra, e pasme, Satanás confrontou Jesus na palavra, mas ele é a palavra, sabe, e é ele que nós temos. Jesus Cristo é o verbo vivo, Jesus Cristo é a palavra, nós temos ele, sabe. O espírito de religiosidade tem se levantado contra a igreja do nosso tempo, e esse é o mais difícil, porque parece tudo muito certo, parece tudo muito coerente, parece que, sabe, que tudo está certo, tudo está bom, mas a palavra do Senhor diz que a porta é estreita, a porta é estreita, mas ele viu alguém, o Consolador, alguém que está dentro de você,
que com o mesmo amor que guiou os passos de Neemias, vai guiar os seus passos. Com o mesmo amor vai conduzir cada dia da sua vida. Tempos difíceis chegaram, mas nós temos o melhor. Aqueles homens tinham os profetas, nós temos aquele que unge os profetas. Aqueles homens tinham as palavras, nós temos o verbo dentro de nós. Eu profetizo que as brechas serão fechadas na sua vida. Eu profetizo que toda investida de Satanás cairá por terra. Você pode ficar de pé um pouquinho? Oh Deus, aleluia. Eu sei que passou um pouquinho, 4 minutos, mas eu queria que você fizesse algo diferente. A palavra do Senhor diz que quando Neemias ele estava lá em seu estado de comodidade, estava muito bom para ele, sabe? Ele servia o rei, ele era mordomo de um rei, era muito bem tratado, tinha uma posição que muitos almejavam ter, mas quando não era apenas a voz do seu irmão que chegou até ele e o levantou, era a voz do Espírito Santo, acionou alguma coisa dentro dele. Ele levantou e tomou uma atitude. Ele disse, uma vez entrou na presença do rei, e o rei disse: "O que está vendo contigo, Neemias? Eu nunca te vi tão triste." E ele disse: "Como eu poderia ficar alegre sabendo o que está acontecendo com o meu povo?" Aquilo comoveu o coração do rei. Então ele liberou e mandou uma carta dizendo: "Ninguém toca nesse." Sabe, é uma carta do nosso rei sendo liberada em seu favor. Ninguém toca em você, ninguém toca na sua vida. Você é alguém que está sendo preparado pelo próprio Espírito de Deus. E Deus haverá sinais sobre a sua vida. Deus vai começar a agir na sua casa, na sua família. Sabe, eu queria que você viesse aqui na frente. Vem rapidinho aqui na frente, vai ser liberada uma unção sobre a sua vida. Mas eu queria algo diferente. Eu queria que você ficasse aqui e os diáconos e os presbíteros ficassem aqui na frente. Aqui. Diáconos e presbíteros, fica aqui na frente aqui. O inferno pode tentar contra a sua vida, pode lançar mentira, mas eu profetizo que nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá em nome de Jesus. Vocês podem levantar as mãos aqui na frente, aqui na frente. Vocês vão orar a eles, amém? Eu profetizo em nome de Jesus uma unção e habilidade sobrenatural do céu sobre as suas mãos agora. Nós somos um corpo só. Haverá liberação. A palavra do Senhor diz: se há algum enfermo entre vós, que haja a oração da fé e a unção do Espírito, que sejam curados. Que haja cura nesse lugar, cura na alma, cura na carne, que seja liberada uma unção nova sobre a vida de cada um aqui. Oh Deus, adora ao Senhor. Eu queria que diáconos e presbíteros orassem pela igreja. A palavra do Senhor diz que houve um tempo onde que souberam que havia necessidade entre o povo, e foram levantados homens de obra, homens que pudessem estar abençoando o povo de Deus. Sabe, e não houve ninguém que tivesse falta, nem a viúva, nem os órfãos, porque o povo de Deus se levantava como um corpo só, dividindo a unção. Feche seus olhos. Você vai receber a unção do Espírito em nome de Jesus. Pode orar sobre isso. Feche seus olhos, feche, adora ao Senhor.
Sabe o que a unção faz sobre a sua vida? Ela te separa. Ela te separa. Sabe quando você recebe a unção do Espírito? Toda seta inflamada que vem contra a sua vida é transformada em bênção em nome de Jesus. Tudo que lança sobre a sua vida passará pelo crivo dos céus. Você vai ter testemunho para contar. Oh, você vai ser aquele reconhecido como Neemias, que luta, levanta a espada, maneja a espada com uma das mãos e com a outra vai fechando as brechas do muro. O Espírito Santo derramando uma unção nova sobre esse lugar. Oh Deus, você está sendo separada para o novo tempo. Vai haver dons espirituais sendo liberados, dons de línguas, profecias. Aleluia. Espírito Santo, toca-nos. Enche o Espírito Santo. Oh Deus, o Espírito Santo está começando a fechar brechas no seu coração. Ele está sondando o seu coração. Toda tristeza que era como brecha, que o mundo espiritual usava para te machucar, está sendo fechada agora. Toda palavra que foi liberada e entrou por brechas de rancores, de mágoas, de ódio, e atingiu o teu espírito, essas brechas estão sendo fechadas agora pela unção do Espírito. Pessoas que antes você repelia, você vai sair daqui com vontade de abraçar. Vai haver uma unção de amor tremenda. Cheio. Sabe, o reino de Deus está sendo colocado dentro de você. A palavra do Senhor diz: olha, não é ali, não é aqui, mas é em vós. Imagina dentro de vós um reino tão especial, um reino que não é comida, não é bebida, não são coisas naturais. Você não vai ter fome por coisas naturais, terás fome por coisas espirituais. A Bíblia diz que o reino dos céus é paz. Eu profetizo paz dentro de você. Uma paz que não depende de homens, uma paz que não depende do que está à sua volta, mas uma paz que depende do Espírito que habita em você. A Bíblia diz que o reino dos céus é justiça. Sabe, o Sambalat e Tobia pode intentar contra a sua vida, contra a mentira, mas o grande advogado do Senhor Jesus, aquele que defende a sua causa, não estará nada oculto aos olhos dele. Eu profetizo em nome de Jesus a justiça dos céus sobre a sua vida. A palavra do Senhor diz que o reino dos céus, aquele que está dentro de você, é paz, é justiça e alegria no Espírito. Sabe, talvez tudo em sua volta não te dê motivo para você sorrir, mas o que está dentro de você é sim. Espírito Santo, manifesta a unção de alegria sobre o seu povo. Enche o teu povo com alegria, Senhor. Ainda que o mundo dê motivo para chorar, eu profetizo alegria sobre o seu povo. Ainda que o mundo provoque dores, eu profetizo alegria do Senhor em meio à tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo o reino de Deus em você. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia.